Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós vamos hoje falar mais um trecho da história do nosso patriarca Abraão, o pai da nossa fé. Hoje nós vamos falar de um sacrifício que foi imposto a Abraão e que para nós ele é uma prefiguração do amor que Deus tem pela humanidade, que foi capaz de oferecer seu filho em sacrifício. Então nós vamos dar início lembrando que Abraão esperava esse filho legítimo. Antes ele teve um filho com uma escrava e Deus avisou para ele: esse não é o seu herdeiro nascerá da sua esposa. Então a Sara teve um filho e esse filho cresceu com Abraão com muito amor. Abraão amava esse filho demais. E quando a criança atingiu 12 anos, mais ou menos, ele ouviu de Deus o pedido: Abraão, eu te ordeno, sacrifica o teu filho se você me ama. E Abraão aceitou a proposta de Deus, mas só que com o coração muito pesaroso. Então ele chama o filho, dá para o filho um monte de lenha e fala: vamos fazer uma oferta para Deus. E a criança foi toda feliz com o pai. Ele chamou 2 escravos para ir junto, enquanto Abraão carregava as brasas para acender o fogo da oferta, a criança carregava a lenha. E os 2 escravos foram à frente. Chegando lá, onde tinha o altar para o sacrifício, a criança pergunta para o pai: pai, o senhor tem o fogo, eu estou com a lenha, mas onde está a oferta? E o pai falou: Deus providenciará. E então ele acende o fogo, tudo preparado, e pega a criança, amarra e coloca sobre o altar. Quando ele levanta a faca para imolar o filho, em louvor a Deus, ele ouve de um anjo uma voz que diz: Abraão, não mate o seu filho, você já provou que ama a Deus sobre todas as coisas. Então Abraão não mata o filho e ele olha mais adiante e ele vê um cordeirinho amarrado e ali ele faz a oferta para Deus. Essa história ela termina assim, de repente, na Bíblia. Mas nós podemos concluir a alegria que Abraão sentiu em não ter que sacrificar o filho. E outra coisa também que nós devemos saber, que esse filho foi a sequência do povo de Deus. O Isaac cresceu, se tornou um homem bonito, forte, e o pai então mandou que um escravo fosse procurar a esposa, que era procurada no povo dele, não fora do povo não, que é um povo hebreu. Então eles foram e acharam a Rebeca. E foi o casamento perfeito, Rebeca e Isaac. Desse casamento surge então a gravidez inesperada da Rebeca. Ela tinha dentro da barriga dela gêmeos, 2 filhos. Então a profecia de Deus em cima dessas crianças porque ela sofria muito, que as crianças eram muito agitadas. Então a profecia foi a seguinte: Deus falou: dentro do ventre da sua esposa existem 2 nações em constante atrito. E foi dito e feito. Se a gente procurar acompanhar a história pela Bíblia, a gente vai descobrir que esses 2 filhos cresceram tal e não foram muito amigos não. Teve muitas peripécias antes, mas sendo que esses 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú, ele formou um outro povo, um povo chamado Edomitas. Por quê? Esaú era vermelho, era forte, ele era ruivo. E enquanto que Jacó, nem pelo no braço ele tinha, ele era mais peladinho, mais calmo, mais tranquilo. Então ele era chamado de o moço
pacato, tranquilo, caseiro. Ele vivia ali pelos arredores do acampamento, cuidando do seu rebanho, enquanto que Esaú era caçador, mulherengo e era o xodó do Isaac. Era o xodó. Tudo imaginava que para o Esaú é que seria dado o direito de ser o próximo patriarca. E, no entanto, houve outras sequências de fatos que mudou essa história. O Esaú, enquanto ele saía para caçar e tudo mais, um dia ele voltou cansado da caça e o irmão, que era caseiro, tinha feito uma sopa de ervilha. E estava muito cheirosa, muito apetitosa, e ele pediu que Jacó lhe desse um prato de sopa. E Jacó, muito esperto, disse para o irmão: eu só dou se você me vender o seu direito à primogenitura. Esaú não estava nem isso com primogenitura ou não. Falou: eu te vendo, você vai ser primogênito, você fica com o direito de ser o chefe da tribo. Então, assim, Jacó conquista o direito da primogenitura. Com o tempo passa, Isaac fica velho, doente e quase cego. Então ele chama o filho Esaú e fala: olha, eu estou perto da morte, então eu vou passar para você as bênçãos do patriarca. Você será o patriarca da tribo. A Rebeca, que era mais amante do Jacó, por ser caseiro, mais pacato, mais tranquilo, ela então chama o Jacó e fala: olha, seu pai vai passar a primogenitura para o seu irmão, mas eu quero que a primogenitura seja sua. Aí o Jacó falou: mas é que eu sou tão diferente do meu irmão, ele vai perceber. Ele falou: não, deixa comigo. E a esperta da Rebeca preparou tudo direitinho. Mandou que o Jacó matasse um dos seus cabritinhos ali no coisa, fez 2 luvas para ele pôr nos braços e pegou a pele do restante e pôs nas costas dele. E falou: agora você prepara do jeitinho que seu pai gosta, porque ele pediu para o Esaú fazer isso. Você vai preparar e vai levar lá para ele comer. Ele vai me reconhecer: não vai comigo, vai que vai dar tudo certo. Mas ele vai falar que eu sou pelado. Ele falou: mas quando ele passar a mão, ele vai ver: você não é pelado, você tem pelo. E assim foi. E ele foi com o prato e falou: pai, vim trazer o que o senhor me pediu, que eu fosse caçar e preparasse uma das minhas caças como o senhor gosta. Aí ele falou assim: nossa, você já foi, já voltou? Você fala como Esaú, chega aqui perto de mim. Aí ele passou a mão e falou: você fala como Esaú, mas você não é Esaú, não é o Jacó, você é Esaú. E o homem come e abençoa o filho. Assim, Jacó se apossa da primogenitura. Ele recebe as bênçãos do pai. Quando terminou a cerimônia das bênçãos, o caçador bonitinho chega e falou: pai, aqui está a caça. Ele falou: como? Como que é a caça? Eu já acabei de comer e já passei a primogenitura pro que estava aqui. Parecia você. Ele falou: mas não era eu. E aí o Esaú fica nervoso, blasfema, fala uma porção de coisas e pede para o pai: mas agora o senhor me dá a bênção verdadeira. Ele falou: minha bênção já foi dada e eu não posso voltar atrás. A bênção é do seu irmão. E ele então promete matar o irmão. Com isso a Rebeca fala para o filho: some daqui, desaparece que seu irmão está bravo. E o Jacó parte. E ele vai parar numa terra onde vive um tio da Rebeca, da mãe dele. E lá, à beirada do poço, ele encontra uma moça tentando dar de beber para o rebanho que ela trazia, enquanto que os homens não deixavam. Que era deles que tinham que dar primeiro de beber para os rebanhos deles. Então ele pegou e tomou as dores da moça e fez com que ela desse.
E ela ficou agradecida e falou para ele: vamos na minha casa que meu pai vai ficar muito contente de saber o que você fez. E ele foi. E chegou lá, era o tio dele, Labão. Era um tio. Então ele pegou e ali ele ficou. Ele se apaixonou pela moça. Ele se apaixonou e queria casar com a moça. Aí o Labão fez uma promessa para ele. Falou: se você trabalhar 7 anos para mim e fazer meu rebanho crescer, eu te dou a mão da minha filha. E ele fez isso. Ele falou: então eu topo. Só que Labão era esperto. Ele tinha outra filha, a filha mais velha, que era feia. Não tinha achado o casamento. Então, ele trabalhou 7 anos e quando foi no dia do casamento, o que acontece? Tudo pronto. Quando ele tira o véu da noiva, era a mais velha, não era a mulher da vida dele. E no próximo encontro, a gente continua a história. Espero que vocês entendam que isso é uma história bem conhecida. Todo mundo conhece essa história. A única coisa que eu peço é que não seja apenas uma história, mas que seja presença de Deus, preparação de Deus para a vinda de Jesus na humanidade. Certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus os abençoe e que até a próxima. Tchau!